Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos iniciar mais uma semana de atividades, correto? A 31ª semana. Então a gente continua aqui em outubro, vamos finalizar o mês de outubro com essa nova semana de atividade. Então hoje é quinta-feira, dia 28/10, 28 de outubro, certo? Aí vamos prestar atenção que essa semana a gente tem aqui 2 dias, né? Que não haverá aula, que é segunda-feira e terça-feira, devido aos feriados, certo? Mas hoje, iniciando a nossa semana, nós temos a aula 1, quinta-feira, língua portuguesa no livro e matemática impressa. E aqui no livro de vocês, né, no estudo da escrita, nós vamos ver palavras terminadas em oso, osa, es e esa. Por quê? Essas terminações de palavras, elas estão ligadas a substantivos e adjetivos. Então, lembra quando a gente começou a trabalhar adjetivo? Eu disse que é uma qualidade ou características que a gente dá a quem? Ao substantivo. Substantivo nada mais é do que os nomes, né? Então, quando eu tenho o nome de qualquer coisa, pessoa ou lugar, é um substantivo, certo? Então, quando eu pego e dou uma qualidade para esse substantivo, para esse nome, ou uma característica, eu estou dando um adjetivo. Então, o adjetivo, ele vai acompanhar o substantivo, o nome, certo? E eu posso formar palavras pegando um substantivo e transformando ele em adjetivo, em qualidade ou característica. Mas eu posso fazer o contrário também. Eu posso pegar um adjetivo, uma qualidade ou uma característica e transformar no nome, transformar num substantivo, certo? Que é o que a gente vai ver nessas atividades aqui. Por exemplo, nesse pedacinho aí, nesse trecho, né, que você vai ler em casa do artigo de divulgação científica lá da dengue, nós temos algumas palavras que você vai procurar ali no caça-palavras, certo? Aqui, por exemplo, chuvoso, né? Chuvoso é uma característica, é um adjetivo. Só que ele veio, é uma transformação de um nome, que é o quê? A chuva, né? Então, de chuva se transformou em chuvoso, entendeu? De um substantivo eu fui para um adjetivo usando a mesma família de palavras, certo? Aqui na atividade, o que você vai fazer? Nessa letra A, preste atenção, você tem que procurar essas palavras aqui que estão destacadas, né? Certeza e chuvoso. E também procurar mais algumas palavras que estejam terminadas em oso, es e esa, certo? Então, você vai procurar aqui nesse caça-palavras, tá vendo? Nesse caça-palavras aí, palavras terminadas em oso, es e esa, inclusive aquelas que estão destacadas lá em cima, ok? Essas palavras, você vai pegar essas palavras daqui, ó, daqui você vai pegar e colocar nesse local aqui, nessa tabela, tá? Então, você vai escrever nas colunas adequadas às palavras encontradas. Então, as palavras que você encontrar terminadas em oso, es e esa, você circulou lá no caça-palavras, você vai escrevê-las aqui nessa tabela. Vão ser 4 de cada lado, né? Você vai encontrar 4 adjetivos, 4 qualidades ou características e 4 substantivos, tá? 4 nomes terminados em oso, es ou esa, certo? Feito isso, aqui tem uma explicaçãozinha, ó. As palavras que você escreveu na coluna de adjetivo, né, nessa coluna ali de qualidades ou características, foram formadas de substantivos, como no exemplo a seguir. Atenção. Atenção é um substantivo, é um nome, né? Atenção é um nome, é um substantivo. E aí eu posso transformar ele em um adjetivo, né, em uma qualidade, quando eu coloco o oso. Aí fica atencioso, que é a qualidade de ter atenção, certo? É um adjetivo. Você viu? É a mesma família de palavras, só que aqui está em forma de substantivo, de nome, e aqui está em forma de adjetivo, de qualidade. Você viu? Então estão ligados. Então, para eu ter um adjetivo, eu vou usar um substantivo e transformá-lo colocando finais diferentes, como, por exemplo, oso ou esa, por exemplo, certo? Então, essa número 2, ela continua aqui, ó. Escreva os substantivos que deram origem aos adjetivos encontrados no diagrama. O diagrama, né, é o caça-palavras. Então, aqui, ó, amoroso.
vem de que palavra, né? Vem de qual substantivo? Esse adjetivo amoroso, ele veio formado de que substantivo? Do qual é a origem dele? De onde ele veio? Da palavra amor, né? Ou seja, do substantivo amor. Do mesmo jeito que eu fiz esse, você vai fazer os outros, vai colocar de que substantivo ele veio, certo? A número 3 mostra que dá para fazer o contrário também. Em vez de pegar um substantivo e transformar, né, em um adjetivo, eu posso fazer o contrário, pegar um adjetivo e voltar a ser um substantivo, né? Transformar em um substantivo, ou seja, em um nome. Aí ele está me fazendo aqui os exemplos, ó. Eu pego o adjetivo gentil, né, que é uma qualidade, e transformo, no caso, em um nome, gentileza, substantivo. Eu pego um adjetivo viúvo, né, que é uma característica, e transformo na palavra viuvez, que é um nome, é um substantivo. Vocês estão vendo? Dá para fazer a transformação de um para o outro. Aí você vai fazer embaixo aí, ó, escreva os adjetivos que deram origem aos substantivos encontrados no diagrama. Ou seja, aqui na número 2 você tinha os adjetivos. Aí você vai dar o nome a qual eles pertencem, de onde eles vieram, ao substantivo. Aqui você vai fazer ao contrário. Você tem aqui nomes, né? Você tem nomes, substantivos. Aí você vai colocar o que aqui? Você vai colocar os adjetivos de onde eles vieram, né? Clareza, no caso, ele vai vir da característica claro, né? Então, você tem que me mostrar de qual adjetivo eles deram origem a esses substantivos aí, de onde eles vieram, né? Esses adjetivos aí, de qual substantivo, certo? E a número 4, você vai completar essas colunas aí, essas lacunas, né? Esses espaços em brancos, com uma das duas palavras. Vai ter um momento que você vai colocar substantivo e vai ter um momento que você vai completar com adjetivos. E depende do que está falando na frase, ó. A terminação oso e osa ocorre em adjetivos formados de que são formados os adjetivos? De onde eles vêm? Do substantivo ou dos próprios adjetivos? Aí a letra B. A terminação es e esa ocorre em substantivos formados de onde vêm os substantivos? Dos próprios substantivos ou eles vêm de um outro adjetivo? Né? De qual a origem que eu posso ter? Né? De onde eles vêm? Ou seja, de que eles são transformados para chegar a ser um substantivo. E a número 5. Agora complete o quadro com substantivos ou adjetivos que estão faltando, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um substantivo que é a palavra cheiro, o nome cheiro. Um substantivo é nome, lembra? Então, eu tenho o nome cheiro. Eu quero transformar em um adjetivo. Qual seria a transformação em uma qualidade ou característica? Cheiroso, né? Então, você vai fazer assim com os outros também, ok? Vai transformar em um adjetivo, ou se tiver o adjetivo, transformar em um substantivo, em um nome, ok? Então, essa é a atividade de hoje, para trabalhar um pouco a formação das palavras que são substantivos e a formação das palavras que são adjetivos. Você está vendo que uma está ligada à outra. De um adjetivo eu consigo fazer um nome, um substantivo. E de um substantivo eu consigo fazer um adjetivo, uma qualidade ou característica, ok? Então, vamos para a atividade impressa. Então, aqui na aula 1 de matemática, na atividade impressa, nós vamos mexer de novo com operação inversa ou prova real. Qual é a prova real que nós estamos vendo ultimamente? Adição, né? Então, aí o menininho fala, para você verificar se uma adição está correta, basta usar a operação inversa, que é a subtração. É o que você vai fazer, que já foi explicado nas outras aulas de semana passada. Como fazer uma prova real do total? Do total, você subtrai uma parcela e o resultado será a outra. Então, aquela mesma história, né? Você vai calcular a conta principal de adição e esse resultado que der aqui, você vai levar aqui para a prova real. Esse resultado você vai diminuir, né? Vai subtrair menos uma das duas parcelas, aí você escolhe, certo? Aí a parcela que você usou vai ser diminuída e a resposta, se tiver certa outra conta, vai ser a parcela que você não usou, ok? Então, basicamente, é treinar a prova real. Você vai treinar a prova real dessas contas aí.
Você vai fazer as contas, calcular e depois fazer a prova real, que é a operação inversa de subtração, ok? Vamos lá praticar. Não, é bem simplesinho esse aí, não tem muita, né, dúvida, né? Qualquer coisa, olha de novo as explicações anteriores da semana passada, tem vídeo também, né? Você pode rever e se tiver com alguma dúvida, ok? Então, por hoje é só e até a próxima.